Quando eu uso der, quando eu uso das, quando eu uso de. São os artigos definidos em alemão. O feminino, o masculino e o neutro. E afinal, gente, são três, né? Porque em português nós só temos o o e o a, o masculino e o feminino. Em alemão a gente tem mais um artigo para confundir e literalmente confundir, porque nem todo artigo, aliás, nem todo substantivo que é feminino em português é feminino em alemão. Nem todo artigo que é masculino em português é masculino em alemão. Por exemplo, a casa em português, das Haus, ela é feminina em português e em alemão é das Haus, neutra. A cadeira, também feminina, é um substantivo feminino, uma palavra feminina, um substantivo feminino em português. No entanto, em alemão é der Stuhl, tá? É masculino em alemão. Então, algumas, porque não dá para levar ao pé da letra, nos deixa bastante em dúvida. Algumas palavrinhas seguem algumas regras. Tem terminações, tem formas de escrever a palavra que nos ajudam a identificar se é a palavra feminina, masculina ou neutra. Essas nós veremos agora, me acompanhem por aqui. Tem algumas palavras que não seguem essas regras, então o jeito é auswendig lernen, é estudar mesmo, tá? Mas para essa teremos outros momentos, a prática na língua que vai nos fazer entender as demais palavrinhas. Mas para as que tem uma regra, fica o material a seguir para vocês. Não percam! Então, vamos identificar algumas regras para sabermos se esse substantivo de qual estamos falando é de ou das. É importante, né? Nem toda palavra segue as regras. Então, muitas é auswendig lernen, é memorizando mesmo. Mas as palavras que seguem as regras que eu trarei agora para vocês poderão lhes ajudar a achar o artigo exato. Por exemplo, aqui, são normalmente neutras das terminadas em chen, das Mädchen, a menina, das Blümchen, a florzinha, terminadas em lein, das Bäuchlein, o pequeno riacho, das Fräulein, a senhorita, certo? São os diminutivos. Diminutivos em alemão levam sempre o artigo neutro. Outras regrinhas terminadas em ment, das Argument, o argumento, das Dokument, o documento, terminadas em tum, das Brauchtum, a tradição, das Kaisertum, o império, certo? Então, terminados em diminutivos, terminados em ment, tum, levam o artigo neutro. Mas aqui para o tum nós temos as exceções. Der Irrtum, que é o engano, der Reichtum, que é a riqueza. Então, são exceções das terminações em tum. Terminadas em das Datum, a data, das Album, o álbum, certo? A maioria dos substantivos que começam com G, com o prefixo G, zum Beispiel das Gepäck, a bagagem, das Gebirge, as montanhas, das Geschenk, o presente. Substantivos derivados de verbos, zum Beispiel das Essen, que é comer, fica o comer, a comida, das Lernen, que é estudar, fica o aprender, das Denken, que é o pensar, fica
que é de pensar, fica o pensar. Antes de nomes de cores, zum Beispiel das Rot, o vermelho, das Blau, o azul. Adjetivos empregados como substantivos, das Gute, o bem, das Böse, o mal. São normalmente femininas. Also, nós vimos quando são normalmente neutras. Quais são os substantivos que levam normalmente o artigo neutro. Agora nós vamos ver os substantivos que levam o artigo feminino, que é o die, zum Beispiel ans, die Distanz, a distância, die Abundanz, a abundância, die Bäckerei, a padaria, die Metzgerei, o açougue. Terminados em ens, die Adoleszenz, a adolescência, die Intelligenz, a inteligência. Terminados em heit, die Freiheit, a liberdade, die Feinheit, o requinte. Terminados com o som é i, mas o som é de i, zum Beispiel de Demokratie, a democracia, de Kopie, a cópia. Terminados em keit, de Freundlichkeit, a gentileza, de Gemeinsamkeit, a comunhão. Vejam quantas terminações podem nos ajudar, o quanto as terminações podem nos ajudar a saber se aquele substantivo é neutro, se aquele substantivo é feminino. Em seguida veremos algumas terminações que nos ajudarão a ver quando o substantivo é masculino. Also, Keit, die Freundlichkeit, a gentileza, die Gemeinsamkeit, a comunhão. Schaft, de Freundschaft, amizade, de Gesellschaft, a sociedade. Terminados em ung, de Abkürzung, a abreviatura, de Bewegung, o movimento, de Zeitung, o jornal. Ik, de Acrobatic, acrobacia, de Politik, a política. Terminados em in, de Ärztin, a médica, de Studentin, a estudante, de Brasilianerin, a brasileira. E aqui a gente vai ver que são para as profissões. Profissões no feminino, elas levam a terminação IN, tá? Toda profissão feminina, toda. Tem algumas, nem todas as profissões que a gente vai ver, Krankenschwester, ela é enfermeira e não termina em IN. Mas se terminar em IN, a gente sabe que é feminino, que é da categoria das profissões femininas, certo? Ion, de união, a junção, de informação, a informação, de religião, a religião. Itet, de activität, atividade, de humanität, a humanidade. Ua, de cultura, a cultura, de estrutura, a estrutura. Vejam que nós já vimos mais algumas para nos ajudar. Agora, a maioria das palavrinhas dos substantivos terminados em E são de, mas nem todas, temos várias exceções. De Blume é feminino, a flor. De Liebe, feminino. De Grenze, feminino. De Jacke, feminino. De Rose, feminino. Agora, exceções. Der Junge, der Käse, das Ende, das Auge. Terminaram em E, mas não são femininas essas últimas 4 linhas. Numerais cardinais são sempre femininos. Die eins, die zwei, die drei, die vier, die fünf und so weiter. Pessoas e profissionais do gênero feminino. Por exemplo, die Frau, a mulher, de Mutter, a mãe, de Krankenschwester, a enfermeira, de Lehrerin, a professora.
são normalmente masculinas, terminadas em and, der Kommandant, der Informant, terminadas em end, der Patient, der Student, terminadas em ER, EA, der Brasiliana, de Adapta, com exceções para die Buta, das Fenster, die Leiter, die Mutter. Terminados em ismos, der Sozialismus, o socialismo, der Kapitalismus, o capitalismo. Terminados em ich, der Teppich. Terminados em ling, der Höfling, der Schmetterling. Terminados em ist, der Journalist, der Optimist. Terminados em oa, der Autor, der Monitor. Bebidas alcoólicas, der Wein, o vinho, der Likör, o licor. Temos a exceção das Bier. A cerveja não é uma bebida alcoólica, no entanto, ela é neutra. As demais bebidas alcoólicas são masculinas. Aqui nós temos uma outra dica muito preciosa com relação ao tempo. Nome de dias, meses, estações do ano, turnos do dia são sempre masculinos. Der Januar, janeiro, der Februar, o fevereiro, der Oktober, outubro, der Sommer, o verão, der Winter, o inverno, der Tag, o dia, der Morgen, amanhã, der Montag, a segunda, der Freitag, a sexta. Aqui nós temos uma exceção, die Nacht, a noite é feminina, tá? Marcas de carros, der BMW, der Audi. Os pontos cardeais, der Norden, der Westen, der Süden, der Osten, são masculinas. Pessoas e profissionais do gênero masculino, der Mann, o homem, der Großvater, o avô, der Ingenieur, o engenheiro, der Arzt, o médico. Nós vimos que pessoas e profissionais do gênero feminino é die, e pessoas e profissionais do gênero masculino, der, certo? E aqui são algumas dicas que poderão ajudá-los para saber quando o substantivo leva artigo feminino, quando o substantivo leva artigo neutro e quando o substantivo leva artigo masculino, tá, gente? Não esqueçam de curtir e deixarem sugestões e dúvidas. Tschüss und bis nächste Stunde!